Gratidão a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais por mais essa oportunidade de estudo. Nós estamos iniciando um novo livro, assuntos já debatidos antes, né? Mas que com certeza nós vamos poder tirar novas experiências, novos aprendizados, troca de informações, cada vez que a gente estuda aquele, mesmo que seja o mesmo assunto, novas perspectivas, né, de análise se abrem. Que nesta noite a gente possa ter um bom aproveitamento e que as radiações que nós fizermos aqui possam alcançar aqueles que necessitam, encarnados, desencarnados, que essas energias possam chegar a eles. Que a sua paz, Senhor, seu amor permaneça entre nós, que assim seja. Parece que tem mais alguém. Acho que é eu que repeti aqui, eu usei o companion. Ah, tá. Então tá certo. Eu falei, ó, eu ouvi um barulhinho. É. Então hoje nós iniciamos, né, os capítulos, né? Na semana passada nós fizemos a introdução, o prefácio, hoje nós iniciamos o capítulo 1, Crueldade, do livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje 13 de julho de 2026. 2026. E aqui começa então com a temática do capítulo 1, Crueldade. O senhor quer começar? Sim, pode ser. Então vamos ver, né? Então, o capítulo 1 fala da crueldade. Na crueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões, de todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constroem cercas e cercas que passam a nos sufocar e a nos afligir por dentro. Montaigne, célebre filósofo francês do século XVI, escreveu: a covardia é a mãe da crueldade. Realmente é assim que se inicia nossa autoagressão. Em razão de nossa fragilidade interior e de nossos sentimentos de inferioridade, aparece o temor que nos impede de expressar nossas mais íntimas convicções, dificultando-nos falar, pensar e agir com espontaneidade ou descontração. Quem mais chegou aí? Parece que tinha chegado, mas saiu de novo. Acho que era Francisca, um nome diferente. Uhum. A autocrueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Aqui repetiu a mesma frase que veio lá no começo. Ele coloca em destaque essa frase no início do capítulo. Depois ele É, repete no meio do quando eu texto. vi que eu lembrei que eu tinha lido ela em cima. Além de vir adornada de fictícias virtudes, recebe também os aplausos e as considerações de muitas pessoas, mas mesmo assim continua delimitando e esmagando brutalmente. Essa atmosfera virtuosa que envolve os que buscam ser sempre admirados e aceitos deve-se ao papel que representam incessantemente de satisfazer e de contentar a todos
em quaisquer circunstâncias. Buscam contínuos elogios, colecionando reverências e sorrisos forçados, mas pagam por isso um preço muito alto. Vivem distantes de si mesmos. Boa noite, Francisca, seja bem-vinda. Boa noite, Maurício. Boa noite, Francisca. Boa noite, Adilon. Então, nós estamos lendo aqui, ainda começamos agora, Francisca, estamos lendo o primeiro slide. O celular não está pegando, está coisando de novo o outro. Né? Mas tá nos ouvindo, mas agora tá bom? Tá aí? Está ouvindo. Tá. Então tá bom. Aqui falou da autocrueldade, né? Ou seja, crueldade para conosco mesmo, né? Uhum. Então, essa autocrueldade, aí ela começa a falar que, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Então, a gente se oprime mesmo. Depois ela vai falando que de todas as violências que padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. E se a gente for analisar, né, fazer uma análise mais profunda, tudo que nós fazemos acaba refletindo em nós mesmos, né? Então, todas as crueldades acabam sendo contra nós mesmos, né? Por isso, aí ele fala, nessa crueldade, né, aquela com a gente mesmo, que ele fala que não se derrama sangue, somente se constroem cercas e cercas que passam a sufocar e a nos afligir por dentro. Então, eu acho que essa questão dessa crueldade aqui ainda não falou muito dela ainda, como seria essa crueldade, eu acho que seria dos julgamentos nossos, né? Nós ficarmos nos julgando, porque nós aprendemos que é muito importante conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é muito importante, saber que nós somos responsáveis pelas nossas ações, né? Então, nós somos seres conscientes já da criação e somos responsáveis pelo que nós fazemos, claro que somos. Agora, só que quando nós ficamos sofrendo pelo que fizemos, pelo que fazemos demais, a gente acaba perdendo muito tempo, né? Em vez, lembra a história que fala assim, não adianta chorar pelo leite derramado. E a gente fica culpando, fica chorando pelo erro que praticou. Isso não adianta, né? O que adianta, é importante, né? Nós caímos mesmo, né? Então vamos buscar se levantar. Uma coisa interessante que a gente sempre tem discutido a gente, quando chega no mundo espiritual, lá no nosso lar mesmo, as conversas, que o Odilon tem mais estudado, talvez, as obras de André Luiz que eu, está estudando várias obras aí mais recentes, e a gente vê que os espíritos que já estão mais conscientes lá não criticam de ninguém pelo erro praticado. Né? Sempre falam a si mesmo, é uma possibilidade, é uma caminhada, você errou, e os meus erros também são grandes, né? Então eles sempre comentam isso para nós, conversa com os espíritos que erraram muito na Terra, mas sempre mostrando que é uma caminhada, que muitos erram mesmo, né? Então nós estamos caminhando para acertar. Então, eu acho que uma grande crueldade nossa é isso mesmo, ficar se debatendo contra si, como se nós fôssemos um inimigo, né? Então, a gente tem que pensar que nós somos seres que estamos caminhando na evolução, erramos e vamos errar mais, né? Nós erramos já muitas vezes, cometemos muitos deslizes, né? E vamos começar a cometer outros, mas que nós estamos já com vontade de acertar. Acho que é isso que conta, nessa vontade de melhorar. Então, a gente ser cruel com a gente mesmo, no sentido de ficar reclamando e ficar se julgando e ficar debatendo contra si pelos erros que já praticamos, então, não é uma boa forma. Possivelmente, que mais para frente ele vai comentar mais sobre isso, né? Esse é o primeiro slide ainda. Com você, Odilon. Então,
ela, ele lembra aqui, né, a violência que a gente faz contra nós mesmos. E ele começa aqui nessa questão da autoagressão, citando essa frase do Montaigne, não sei como é que pronuncia, Montaigne. A covardia é mãe da crueldade. E o que é essa covardia que a gente faz conosco mesmo, né? É o medo, né? Então é aquela questão de eu querer agradar, o temor que eu tenho de ser eu mesmo. Então eu tenho dificuldade às vezes de falar o que eu sinto, o que eu penso, de agir com espontaneidade. Ela diz aqui, né? Com descontração, quer dizer, eu me reprimo, né? Eu perco o meu eu, minha identidade para agradar. Eu quero agradar. Então, por isso que ele diz que vem adornado de fictícias virtudes. Então, eu finjo ser o que eu não sou para ter a aceitação no grupo, os aplausos das pessoas. Então, eu acho, eu finjo, né, ser criar aquela imagem minha, né, naquela atmosfera virtuosa que ele diz aqui, e para buscar aceitação, elogios, reverências, sorrisos forçados que eu faço também, né? Elogios que eu faço que não são verdadeiros, que eu recebo, reverências àqueles, né, que eu não sinto aquilo que eu digo para ele, né? Mas eu faço. Então, diz que essa é um tipo de covardia, né, para nós mesmos, é um tipo de autocrueldade. Então, vivem distantes de si mesmos, ela encerra aqui o quadro, né? Vivem distantes de si mesmos, quer dizer, eu represento um papel, todos nós representamos papéis aqui, né? São as personalidades, as persona, mas a gente às vezes exagera tanto nesses papéis que fazem mal para a gente. A gente se torna uma coisa que não é verdadeira, né? No relacionamento com tudo, né? Em todo lugar a gente começa a fazer coisas que não nos agrada para agradar, para manter aquela imagem que não é verdadeira. É isso. O próximo quadro, o Francisco vai comentar, se o Maurício quer complementar algo. Não, para mim tá ótimo. Para mim tá ótimo. A causa básica do autotormento, olha, autotormento, consiste em algo muito simples: viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. Ele continua com a mesma ideia, né? A timidez pode ser considerada uma autocrueldade. O acanhado vigia-se e ao mesmo tempo vigia os outros, vivendo numa autoprisão. Em razão de ser aceito por todos, ele não defende sua vontade, mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo errado com ele, não desenvolve autoconfiança e continuamente se esconde por inibição. Então, a timidez é aquela pessoa que é extremamente tímida, ele comete um ato de crueldade contra si mesmo, porque ele tem desejos, né, de ser diferente, ele tem desejo de sair daquela prisão que ele cria para ser aceito, né, aquela prisão que ele cria por não expressar a sua vontade, mas sim a vontade dos outros. Então ele fica continuamente nessa inibição, que é um orgulho, né? Eu não, imagina, não posso mostrar o que eu sou, é vergonhoso, né? Eu não posso expressar o que eu penso, porque eu tenho medo de errar, né? Das pessoas me julgar, me olhar, me criticar.
Pensar e agir, defendendo o nosso íntimo e nossos direitos inatos e definindo nossas perspectivas pessoais, sem subtrair os direitos dos outros. É a imunização contra a autocrueldade. Para vivermos bem com nós mesmos, é preciso estabelecermos padrões de autorrespeito, aprendendo a dizer não sei, não compreendo, não concordo e não me importo. Então, ela está aqui dá alguns exemplos, né? Algumas citações, né, que a gente deveria usar mais, né? Aceitar a nossa limitação, né, de não saber, de não compreender, expressar a nossa opinião. Eu não concordo com isso, às vezes por conta que, não, a maioria pensa diferente, então eu vou fazer de conta que eu estou de acordo, mas não estou de acordo, né? Ou então alguma coisa que está acontecendo que eu não gosto e eu, né, falo, não importa, tá tudo bem, né? Não expressa a minha vontade ali, né? Então, eu não defendo o meu direito, por conta do direito do outro. Vivo sempre no direito do outro, sempre defendendo o que o outro sente, o que o outro pensa, em vez de defender o que eu preciso. As criaturas que procuram bajulação e exaltação martirizam-se para não cometer erros, pois a censura, a depreciação e a desestima é o que mais as atemoriza. Esquecem-se de que os erros são significativas formas de aprendizagem das coisas. É muito compreensível faltarmos à lógica numa tomada de decisão ou mudarmos de ideia no meio do caminho. No entanto, quando errarmos, será preciso que assumamos a responsabilidade pelos nossos desencontros e desacertos e aprendamos o ensinamento da lição vivenciada. Então, ela está aqui, ele aqui está fortalecendo, né, mais essa ideia que a gente procura, né, ser bajulado, né, ser exaltado, né, não admitimos errar, né? Isso é muito comum, né? Porque a gente não quer ser censurado, não quer ser depreciado, não quer perder a estima, né? Temos medo de perder essa aclamação da sociedade. Então, a gente não admite que erra. E o erro faz parte da vida, faz parte do aprendizado, né? Podemos mudar de ideia. Uma questão muito complicada é mudar de ideia. Não, mas eu estava errado antes, agora eu penso diferente. Falar isso é muito difícil, hein? A gente às vezes percebe que errou, que não está mais né, que aquilo que a gente pensava antes não é bom, não está certo, mas para não dar o braço a torcer, como diz o ditado, a gente não admite, né, que a gente estava errado, que eu fiz errado, que eu não acertei, né, mas a gente não. Então isso também é um autotormento, é uma autocrueldade. É isso. Aí fala muito da timidez, né? É interessante, porque aí, só que eu fico analisando, porque a timidez é tipo uma doença psicológica. Ninguém é tímido porque está querendo atualmente. Quer dizer, a timidez é um processo que você tem dificuldade mesmo, sabe? Assim, não é que você quer ser aquilo, você não tem vontade de ser daquele jeito, mas você não consegue superar, você não consegue ter dificuldade para conversar com os outros, ter dificuldade para
colocar suas ideias. Eu me lembro quando adolescente, até jovem, mais jovem, eu era assim, tímido, assim, fora de base. É tímido, mas é muito tímido mesmo. Então eu tinha muita dificuldade para expressar. Porque então aí fala que a timidez é nesse sentido, que você, quando você é tímido, você tem, como você não tem segurança, tem o medo de errar. Aí ela mostra que e esse medo acaba sendo crueldade, né, com a gente mesmo. Embora seja, eu acredito que seja uma enfermidade emocional, sabe? Mas mesmo assim, acaba sendo ele coloca como se fosse uma crueldade com a gente mesmo, né? Porque a gente acaba não querendo expressar uma coisa, tem dificuldade, porque não tem coragem de fazer, com medo de ser de alguém criticar. Inclusive, eu estou falando da timidez, mas em geral, mesmo as pessoas que não que são menos que já são menos tímidas, né, que são mais, como diz, mais normais, todos nós temos essa dificuldade, né? O medo de cometer uma gafe, de as pessoas observarem aquele erro da gente e a gente ficar desvalorizado. Aí, segundo os próprios espíritos, nos mostram que isso é uma forma de orgulho, né? Porque eu não quero demonstrar que eu sou fraco perante as pessoas. Então, e aqui fala da importância do erro, né? O erro acaba sendo importante. Aqui fala que os erros são significativas formas de aprendizagem das coisas. Agora, quando os erros, no sentido mais graves, né? Que a gente chega daqueles deslizes mesmo muito grandes, por exemplo, você planeja o sequestro de alguém, você pega e assassina alguém, assassina uma família, né? Então, é um deslize que é até difícil de você achar que ele é bom, mas a gente sabe mesmo assim, por esses erros grandes também, Deus tira proveito deles para nós, né? Então a gente acaba servindo. Mas quando fala dos erros aqui, eu acredito que ele fala dos erros é mais no sentido dos erros que eu tento acertar e acabo errando, né? Eu tento fazer uma coisa certa, eu tento fazer uma palestra, por exemplo, e uso lá na palestra que eu fiz, eu posso usar um termo que não bate, que sai um pouco contrário o que deveria ser falado naquela palestra. Então foi um erro. Mas foi bom, depois, quando eu descobri que eu errei, vai ser bom que na próxima vez, na próxima palestra, eu já não, aquilo ali eu já não vou errar mais, né? Então é tudo uma caminhada, né? Nós sempre falamos aqui da criança que para ela caminhar, ela cai muitas vezes, porque é um processo de tentativas. Os próprios cientistas também, lembra-se, os cientistas, eles fizeram testes, cada cientista que descobriu alguma coisa, né? Para chegar a descobrir aquilo lá e confeccionar mesmo, foram anos e anos de tentativas e de erros. Mas os erros foi servindo para aprendizagem, né? Então foi um trabalho de crescimento espiritual, de crescimento no sentido daquela tentativa. Então, se ele vai tentou dessa forma, não deu. Aí tentou de outra forma, não deu. Aí tentou de outra forma diferente, não deu. Aí tentou de outra forma, quase deu, mas faltou alguma coisa. Aí ele tenta daquela forma, mas corrigindo alguma coisa ali da tentativa e vai acertando. Então, o nosso processo aqui na Terra de caminhada é isso. Todos nós estamos há longos milênios na Terra trabalhando, cometemos muitos enganos, né? Caímos muito, mas estamos aqui buscando se reerguer. É só. Isso. Francisca?
Não, eu tô tranquilo, explicou bem. Mas eu tenho um problema comigo, assim, de telefone, sabe? Eu tenho medo de receber telefone, eu tenho medo de ligar para alguém, não sabe? Ah, E o hospital, não sabe? Tem um trauma de hospital, não sei o que é isso. como assim? Quando falam de hospital ou para ir no hospital, alguma coisa assim? Isso que eu tenho que ir. Ah, quando tem que ir. Hum, Mas o hospital realmente ele não causa mesmo, né? Uma boa. A gente vai porque necessita ir, né? Mas que realmente a gente sente meio. Às vezes eu fico até com vergonha lá do Maranhão, o pessoal tá atrás de mim pedindo para ligar e eu não ligo, não sabe? Não sabe, não sabe o que é um trauma assim, não sei nem Pode ser dizer. timidez, né? Às vezes, né? Ah, eu vou É, ligar, não sei o que falar, não sei o que é, dizer. Aí a gente fala, não, não vou ligar não, não vou ter assunto, né? é, Aí deve ser isso, a gente fica meio inibido, né? seguro, né? É, fica inibido de ligar, porque o que que eu vou falar, né? É, Aí a gente fica assim. São as dificuldades, né, que a gente tem mesmo isso aí. tem, não E, sabe? e ele fala aqui que isso aí é um auto-tormento, né? Uma situação porque a gente quer, né, fazer É, diferente e não faz diferente, mas como o seu não Maurício faz. lembrou aí, né? A gente quer fazer, Uhum, mas a gente tem dificuldade de fazer e daí vai deixando para lá e não faz. não faz. Foge dessas situações e isso nos causa um desconforto, né? Por isso que ela fala que é auto-tormento, porque É o a gente não auto-tormento. fica legal com isso, né? Fala, puxa vida, podia ter ligado mais, né? Podia ter falado com fulano, podia ter visitado lá no hospital, né? Mas a gente fica depois se culpando, o que também é um auto-tormento, né? A culpa também não é bom. Nós já lemos sobre isso também. É. Eu já tinha um problema com o hospital, mas depois que a Rafaela teve lá, assim, Ah, que era pouca esperança dela escapar. Então mexeu muito comigo, não sabe? aí ficou marcado, né? Ficou uma marca. É, É. Para frente, à frente. Bora. esse próximo é o senhor, né, seu Maurício? Pode ver que não? É, pode ser, é esse mesmo. Quem busca consenso, crédito e popularidade não julga seus comportamentos por si mesmos, mas procura ansiosamente as palmas dos outros, oferecendo inúmeras razões para que as suas atitudes sejam totalmente consideradas. Mas veja bem, é uma coisa interessante, mas se você, Odilon, você faz uma palestra, aí depois algumas pessoas chegar a falar assim: a palestra do Odilon foi horrível. E você ouvir que foi horrível, no meu caso, não sei como é que você, a sua atitude. A minha atitude, falar que minha palestra foi horrível, dá um trem ruim. Mas se alguém falar assim: nossa, que beleza, mas sua palestra foi tão boa, eu fico maravilhado. Porque eu acho que é a forma, é que nós estamos nessa busca mesmo, por isso que a gente busca é, atingir tal objetivo, e o objetivo nosso a gente sente pela medida do outro. E às vezes nem sempre a medida do outro é o que é o correto, né? Mas a gente acaba medindo pela medida do outro. E aí é o Caput que fala assim, que essa busca do consenso, ou seja, de que os outros aceite aquilo, fala que aí fala,
como se fosse uma busca das palmas, né, dos outros. Aí ele continua vivendo e seguindo seus próprios passos, poderá inicialmente encontrar dificuldades momentâneas, mas com o tempo ser recompensado com enorme bem-estar e uma integral segurança da alma. O que acontece, que eu fico pensando aqui? Esse problema é muito grave quando nós queremos a aprovação do outro. Para um jovem, né? O jovem, ele vive num grupinho ali e o grupinho dele usa droga. E ele, como ele não usando, ele não é aceito pelo grupo. E ele acaba começando a usar para ter aprovação do grupo. Então, é muito por isso que a gente nunca... O ideal da gente é não tentar medir pelo outro, mas medir pela consciência da gente mesmo, né? Que vamos medir pela nossa consciência. O que eu estou fazendo é o ético? É o melhor se fazer? Ou será que é a ideia dos meus colegas que estão mais certos do que a minha? Então, a gente tem que analisar e não deixar-se só medido pelos outros. Aqui vai estar alheio ou sair de si mesmo na ânsia de ser amado por todos aqueles que consideram modelos importantes, será uma meta alienada e inatingível. O único modo de alcançar a felicidade é viver particularmente a própria vida. Então, não viver para os outros, né? Viver para si mesmo. Viver para os outros no sentido de agradar o outro, mas fazer o que se julga o correto. A fixação que temos de olhar o que os outros acham ou acreditam, sem possuirmos a real consciência do que queremos, podemos, sentimos, pensamos e almejamos, é o que promove a destruição em nossa vida interior. Ou seja, o esfacelamento da própria unidade como seres humanos e, por consequência, nossa unidade com a vida que está em tudo e em todos. Consulta Kardec e os obreiros do bem. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo. E eles responderam, de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Eu estava analisando aqui me veio aquela questão que nós estudamos na sexta-feira, da questão das vocações, né? Das tendências das vocações profissionais, por exemplo. Aí ele pergunta que então seria a questão de um homem grande, rico, famoso, respeitado, o filho construir tamancos, por exemplo. Se ele tem vocação para tamanco. Aí o espírito fala que nem tanto, né? Não sei. Eu achei a resposta muito, muito forte, que parece que nem tanto por quê, né? E não precisa de... Aí ele fala que não precisa de absurdo. Então, é como se aquilo fosse um absurdo, né? Então, mesmo naquela época, né? Mesmo pensando naquele passado, o tirar a liberdade de um filho que quer trabalhar, ele quer ser útil, mas ele quer construir coisas diferentes, ele não quer construir aquilo que o pai interessa em construir para render dinheiro. Às vezes, na opinião dele, nem dá dinheiro, mas dá um pouco, né? Aí é como se fosse tirasse, aí o filho
vai ter que construir outra coisa, porque ele não vai trabalhar na vocação dele, porque não agrada ao pai. E acaba para agradar o pai, ele tem que ser outro, né? Acaba sendo outra vivência. Então, fica um pouco parecido com isso. Você acaba tirando a liberdade da vivência do ser humano, para que ele possa obedecer o que os outros acham certo. Acho que é isso só. Então, ele começa dizendo aqui, né? Quem busca consciência... Tá mudo, Odilon. Opa! Ele começa dizendo aqui, né? Quem busca consenso. Quer dizer, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Ou falar bem assim, nem Cristo agradou todo mundo. Imagine nós, né? Então, então, a gente tem que ter essa consciência. Eu não vou agradar a todo mundo mesmo. Se eu quero palmas, aplauso de todos, eu não vou conseguir isso, né? Ainda que eu me tente, que eu me pinte, que eu me vista de uma roupa diferente, não adianta, né? Eu vou agradar alguns e desagradar outros, né? Então a gente precisa ter essa consciência, né? Que a gente não vai ter isso, né? Aí o senhor estava falando até na questão, né, da palestra, né, e tantas outras atividades. A gente tem aquela vontade, aquele desejo de acertar na primeira vez. E a gente não acerta, né? E a pessoa, quando ela vai, às vezes, nos corrigir, né? Às vezes, ela usa de um palavreado que a gente mesmo ela sendo bem branda, mesmo ela usando um palavreado bem legal, assim, fala, Odilon, a sua palestra que você fez, você falou muito baixo, eu estava ali atrás, estava com dificuldade para ouvir, você tem que falar mais alto. É uma caridade até, né? Corrigir a gente, falar isso, não é? Mas a gente não recebe bem, como o seu Maurício mesmo disse. A gente quer acertar na primeira vez, né? Acertar sempre, né? E a gente não acerta, né? Então, né? Aquilo que você falou ali, eu não concordo não, acho que não está de acordo com você, né? Essa tua posição. Mas a gente... lá no Maranhão tinha um palestrante, né? O Sérgio. Era de Recife, né? E toda vez que ele ia dar palestra lá no Moab, o Carlinhos ficava perto dele para tá trunfando as palavras dele, não sabe? Um dia eu até balancei assim a cabeça, aí depois ele viu assim, eu balançando acho que a cabeça e ele, acho que depois ele se corrigiu, largou de estar atormentando o Sérgio, não sabe? Ficava corrigindo, falando a palavra não está certa. Ficava o tempo todo corrigindo ele, sabe? Durante a palestra, na frente de todo mundo, sabe? Aí, ó. Então tem uns exageros, né? Tem uns exageros. Ele terminou a palestra e disse, nossa, a palavra não está certa, tinha que botar tal palavra, né? E não ficava, não sabe? Não, mas era o tempo todo. Esse já exagerava um pouco, hein? Na hora depois de terminar, falar com a pessoa e tal, até que é bacana, muito embora dificilmente a pessoa aceita numa boa, né? Geralmente eu acho que numa boa, que eu vinha para cá, voltava e ele com a mesma coisa, o Carlinhos com ele humildemente, né? Que eu acho que na primeira palestra eu largava de mão, largava o microfone, entregava para ele. Não quero mais saber disso. Não sabe? Mas ele todo assistindo. Pronto, antes de você continuar, Dilon, eu me lembrei para não esquecer, nesse final mesmo aqui, quando fala assim, a obrigação de respeitar os direitos alheios, tira o homem de pertencer a si mesmo, aí fala que não, né? De modo algum. Porquanto esse é o direito que ele vem da natureza. Ou seja, mas só quando você fala de respeitar, você respeita o outro, você não precisa você não precisa concordar com o outro para respeitar, né? Você não tem que concordar, mas tem que respeitar, o direito dele estar ali. Então é uma coisa interessante, igual o rapaz está fazendo a palestra,
Você não precisa ficar corrigindo ele. Agora, se for um caso que necessitar, depois ele conversa com ele, né? Que aquele erro foi. Mas tem que respeitar o direito dele estar ali, de fazer sua palestra, né? É igual o que Sim, acontece que eu percebo a questão religiosa. Eu não concordo com a ideia do fulano. Oh, mas é o direito dele, né? A obrigação é de respeitar. Agora, concordar, eu não tenho que concordar, sim. né? Agora, respeitar, sim. Aí é uma obrigação minha de respeitar o direito do outro, seja político, religioso, né? Eu, por exemplo, eu não tenho que concordar com a direita, por exemplo, mas eu tenho que respeitar eles, né? Quando Sim, eles vão falar, tá bom, é assim mesmo. Respeito. respeito. É até uma questão de caridade, né? Esse respeito. Caridade para com o próximo. Tá aí mesmo. Caridade para com o próximo. Então, bom, em resumo é isso mesmo, né? Ele diz que a gente tem que viver a nossa vida, né? Seguir os próprios passos, ele diz, né? E a gente às vezes fica querendo ser aquilo que não é, né? Então, que é uma meta inatingível, ela diz, né? Então, eu achei essa frase assim bem impactante. Ó. O único modo de alcançar a felicidade é viver, particularmente a própria vida. Às vezes a gente quer viver a vida do outro, Verdade. quer ver a vida do outro, e aí não dá. E até na Tem- relação pais e filho, viu? Tem pais que querem viver a vida do filho. Ah, é. Sufoca o filho, sufoca a filha, não deixa ela ser o que ela quer ser, né? Como o seu Maurício citou aqui agora há pouco. Então a gente precisa ter bom senso, né? Ter bom senso em tudo, tudo é o bom senso, né? A gente perceber que às vezes a gente está invadindo um espaço que não é nosso, né? A Então, privacidade deles, né? isso mesmo. E lembrando essa questão, né, dessas preocupações que nós temos, né, de agradar o outro, de não ser nós mesmos, eu estava até ouvindo uma pessoa falando, né, que isso aí é um caminho. O senhor Maurício até falou no slide anterior, né, que a enfermidade, né, a timidez é a enfermidade. Então, essas situações, elas começam de pouquinho muitas vezes, né, e a gente não toma a atitude, não modifica, ela vai crescendo. Diz que o incêndio nunca começa um grande incêndio, né? Sempre começa um pouco pequenininho. E daí se torna uma enfermidade grave. Então, as pequenas ações, as pequenas inibições, as pequenas coisas que a gente vai acumulando, os transtornos, vai se tornando uma enfermidade maior. E tem pessoas que desencarnam, né? Vítima da síndrome do pânico, por exemplo. A pessoa morre de medo. Não tem nada para ela ter medo, mas ela morre. Né? Já aconteceu, já situações graves nesse tipo. Né? Então a gente precisa estar atento com essas questões. Hoje tudo tem, a psicologia estuda tudo isso aí, né? E dá nome às coisas, né? Síndromes, transtornos, né? Para a gente poder. E é bom isso, porque a gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo e a lidar com o próximo, não, no dia a dia. Então, as duas situações que a gente precisa aprender, né? A respeitar o outro e a respeitar a si mesmo. Aqui no caso ela está lembrando mais, né, de respeitar a si mesmo, né, que é a autocrueldade. Mas provavelmente no decorrer do estudo nós vamos ter também o respeitar também o outro, né? Que também é bastante importante. Então esse é o próximo quadro. Ainda dá tempo, seu Maurício? Está faltando 13 minutos. Eu acho que está pouco, né? Eu acho que já podemos já passar para a nossa prece, né? Deixa isso aí para A próxima, a né? próxima segunda. Então tá bom. Deve ser o último já também, né? Do capítulo. Que ele resumiu com a questão e. Na realidade tem dois com o mesmo título, sabe? Crueldade. Aí eu percebi que o próximo também é crueldade, que é esse aqui, ó. Então,
Então, eu acho que esse primeiro deve ser crueldade com si mesmo, né? O outro eu não li, talvez o outro seja crueldade de forma mais geral, né? Deve ser. Então, depois a gente vai ler ele. Uhum. Então,